começando mais um Alecast. Quinta-feira, 6h59 da manhã. Sou muito grato a Deus que você chegou até aqui. Se você aparecer esse vídeo de sugestão, algum amigo te enviou, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, já deixar o seu joinha e principalmente compartilhar essa mensagem para que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Eu sou Alexandre Shiroff e eu tenho certeza que através da minha vida e desse canal, a sua vida será transformada de alguma forma. A palavra de Deus que eu tenho para essa quinta-feira, ela é uma palavra assim, muito simples e de um dos heróis da fé que eu mais admiro. A minha esposa sempre brinca e fala que eu gosto demais. Até tem um amigo meu lá de Boston, o Alessandro, que ele me apelidou carinhosamente de Pedrão, né? Então, que ele me apelidou exatamente como o apóstolo Pedro, assim, aquele cara que é explosivo, mas estava lá sempre do lado de Jesus. E a palavra no dia de hoje, que eu tenho para trazer para vocês, ela é uma reflexão. Talvez você ache de alguma forma, de certa forma, que o seu dia está sendo um dia muito ruim. Mas o que eu tenho para te dizer é que não tem dia na Bíblia mais ruim do que o que Pedro passou no dia da crucificação de Cristo. Sabe, meu querido, talvez você que me acompanha, você acha que de certa forma a sua vida ela tá ruim, você tá passando por uma amargura, um sofrimento, algo muito duro em sua vida. Mas eu quero que você reflita apenas uma palavra lá em Lucas 22:62. A palavra de Deus, ela diz que saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Talvez você pense apenas nesse versículo como as lágrimas de Pedro. Mas é que aqui, nesse exato momento, a palavra de Deus ela tá falando que Pedro, ele chorou porque alguns dias antes, ele estava à mesa com Jesus. E Jesus perguntou para ele por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, pelas 3 vezes, falou, sim, Deus, sim, Pai, eu te amo, claro que eu te amo. E aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. E aqui, exatamente aqui na palavra, no livro de Lucas, foi quando Jesus estava sendo crucificado e eles perguntaram para Pedro, Pedro, você não é aquele que segue Jesus? E ele negou Jesus. Então, por isso que aqui em Lucas 22:62, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Porque, para pra pensar, Jesus tinha falado para ele que ele iria negar. E ele lembrou daquelas palavras que Jesus tinha falado para ele lá na mesa. Então, algum dia, uma pessoa me fez uma pergunta. Qual a diferença de uma vida ruim para um dia ruim? Você já se pensou? Se foi uma vida, você está tendo uma vida ruim ou um dia ruim? Talvez você acredite que a sua vida esteja ruim. Mas isso, talvez ela é consequência de alguma coisa que você fez errado no seu passado. Porque foi por causa desse dia, especificamente desse dia, que Pedro ele nega Jesus, é que ele atrasa o propósito de Deus na vida dele em 3 anos. Porque é muito incrível, sabe? Pedro era pescador, ele teve encontro com Jesus, ele caminhou com Jesus, e aí depois da crucificação, depois daquela amargura que ele sentiu por ter negado Jesus, Pedro ele volta a pescar. Mas só que Jesus já tinha profetizado sobre a vida de Pedro que ele seria pescador de homens. Mas por causa do dia da crucificação, que por ele ter negado, fez com que ele tivesse um dia muito ruim. Talvez o pior dia da vida de Pedro. Ele acaba atrasando a bênção dele em mais 3 anos. Quanto tempo você tem atrasado a sua bênção? Quanto tempo você tem parado o propósito de Deus na sua vida? Algumas vezes nós precisamos lembrar que o que nos assusta não é nada para aquele que nos criou.
A maioria das nossas dificuldades e problemas em nossa vida, elas são devido à ausência de Deus e às decisões erradas que tomamos em nossa vida. Nessa quinta, eu queria apenas que vocês se aproximassem, se achegassem e pedissem mais para Deus a direção, o norte, porque eu tenho certeza que assim quando os discípulos estavam dentro daquele barco e o mar ele se agitou, que era um dia muito ruim para eles, podia ter sido um dia terrível para eles. Mas Pedro confiou e acreditou que era Deus, que era Jesus caminhando sobre as águas. Então eu creio e eu declaro que em nome de Jesus, esse decorrer desse mês, ele será uma bênção na sua vida. E esse dia ruim que você acha que você está tendo, não se compara a nada com a amargura que Pedro passou naquele dia, lá na cruz do Calvário. Porque ele viu Jesus, aquele amigo que era muito próximo dele, morrer de graça por mim, por você, para nos dar vida e vida em abundância. Então, meu querido, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e vejo vocês na próxima terça-feira em nome de Jesus. Deus abençoe. Forte abraço.